Convidamos a todos a serenarem o pensamento nesta hora. Vamos nos recolher para orar. Fazer vibrar em nós os sentimentos mais purificados. Endereçá-los a Jesus, Mestre amado, para entrarmos em comunhão espiritual com estes benfeitores, que em seu nome, Senhor, são conosco. Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, mergulhados neste manancial de amor, chamado Evangelho, onde as leis divinas foram para nós reveladas, onde o roteiro iluminativo se estabeleceu para os nossos corações em desalinho, onde a luz da verdade se acendeu em nossas consciências, norteando os nossos passos rumo ao progresso espiritual. Quantos somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, trazendo aos nossos corações alento e esperança em dias melhores. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, se estendam por todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que se encontrem, possam receber de corações amantíssimos que servem em seu nome o amparo de que são necessitados. Nós outros, Senhor, confiantes, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos refletindo sobre a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. O primeiro pensamento que nos veio à mente é nós compreendermos o que são as nossas aflições. Muitas pessoas podem pensar que as provas, as provações sejam as nossas aflições, mas não são. As provas ou expiações, elas podem gerar sintomas aflitivos como reação da nossa ignorância às sábias leis da justiça divina. Então, são reações das nossas emoções desgovernadas frente às lições intransferíveis do nosso caminho. Tanto isso é fato
que nós sofremos mais quanto mais relutantes somos a essas diretrizes espirituais, que lá no mundo espiritual nós concordamos, aceitamos de ajustar-nos com as leis para aplacar os tormentos da nossa consciência. E misericordiosamente a justiça divina nos coloca em situações bastante desafiadoras e que podem gerar dor como instrumento de evolução. Mas os sofrimentos e as aflições, ou as aflições, elas guardam proporcionalidade com a nossa imperfeição moral. Tanto mais aflitos são aqueles mais relutantes ou aqueles mais indiferentes. Porque é curioso nós entendermos que muitas vezes você negar o processo da dor, você desviar dos desafios, dos testemunhos, podem aplacar as suas aflições. Não aplacam. É interessante que elas aumentam. Quanto mais a pessoa se esquiva ou mais indiferente quer ficar, mais os tormentos lhe ocorrem. Ela passa a ser um espírito atormentado. E ela vai buscar no mundo contemporâneo, onde nós estamos, inúmeras formas de aliviar os tormentos externamente, sem que ela tenha que ter alguma participação nisso. Não é assim que a gente vê? Sem que tenhamos participação nisso, queremos livrar-nos daquela situação. E Emmanuel traz para nós uma lição do livro Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, que vai falar da aflição e tranquilidade, né? Então, existe aflição gerando tranquilidade, que são os bem-aventurados. São aqueles que estão resignados. São aqueles que aceitam aquele momento de desafio, porque sentem no íntimo do seu coração que aquilo é um grande bem na sua vida e que está esculpindo em seus sentimentos a formosura dos valores morais. Estão empenhados, porque são espíritos dados a sacrifícios dos interesses pessoais, são espíritos mais abnegados, com bastante experiência nas renúncias, nas mínimas que sejam, até as mais grandiosas. Estes são espíritos cujas aflições tendem à tranquilidade. O espírito está pacificado. Mas existem, que é essa que a gente quer falar um pouco, há muita tranquilidade aparente gerando aflição. Não é verdade? Aqueles espíritos que estão na aparência da tranquilidade, porque se satisfazem pelas questões do mundo, negam a sua realidade como espírito, estão tranquilos, mas estão gerando futuras aflições, porque estão se esquivando, estão evitando ou não estão percebendo a que vieram. E fazem um percurso de enganos. Assim tem sido a nossa história pessoal, não é, amigos? Há séculos nós temos feito movimentos para aplacar a nossa consciência sem ter feito aquisição de valores, porque aplacar a consciência é um estado de pacificação quando fazemos ajustes com a lei, aquisição de valores morais. Como Emmanuel traz esse tema para nós, diz assim, que então no mundo espiritual, no berço, né, antes do berço, nós aceitamos passar por alguns amargores. Esses amargores são para nós um remédio, que se bem absorvido e metabolizado, geram transformações. Então, quando chegamos à encarnação, então a gente vem com essa agenda de questões a serem superadas. Quando nós chegamos, diz Emmanuel,
tornamos a concha obscura do egoísmo, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz, recusando a lição, ou doente, abominando o remédio em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, esse é o processo constante da humanidade. Os Espíritos falam isso em inúmeras das suas mensagens. É por isso que na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia. É muito importante, né? Esses que estão nas trincheiras do ouro, ou apenas, né, nos valores do mundo, eles estão cavando um estado de sofrimento que seria absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. Mas a nossa ainda ausência de responsabilidade moral faz com que a gente faça esse tipo de caminho que vai gerar, nessa tranquilidade aparente, vai gerar no futuro uma aflição. Mas nós podemos viver bem, nós podemos nos sentir felizes, nós podemos ser espíritos satisfeitos, nós podemos ser e devemos ser espíritos com gratidão nos nossos corações. Porque os reveses da vida não precisam nos desmoronar, não precisam nos abater, não precisam nos tirar do caminho do bem. O sofrimento não é uma imposição, é uma escolha. Eu posso passar pelas dificuldades como um remédio amargo e me sentir feliz, liberto. Estou me libertando, estou me desatrelando de um passado de enganos. Esta felicidade possível, a alegria do verdadeiro cristão, o espírito esperançoso, agradecido, otimista, trabalhador, né? Que não encontra obstáculos, e se os obstáculos chegam, ele os supera com o vigor da fé, com a força do trabalho no bem, que este é o grande lenitivo do espírito, é o seu lastro de trabalho com o próximo, são as renúncias para que o outro seja mais feliz. Então, é possível nós sermos hoje espíritos felizes. E precisamos entrar nesse estado interno de felicidade, para que os reveses, as provas, sejam como alunos matriculados numa escola comum do planeta. Ao término de um período, vamos aferir do que sabemos. As provas não vêm medir do que não sabemos, vêm medir do que sabemos. E se estivermos de todo empenhados nessa construção íntima, vamos passar pelas provas. As provas não podem ser intimidatórias. São recursos da lei de Deus, que é pleno amor, para nos promover para um estágio, para nos preparar para estágios de maior complexidade. Não é assim na escola comum? Ninguém é promovido para folgar-se, nós somos promovidos para etapas mais complexas, para etapas de maiores responsabilidades, porque sobre nossos ombros, onde está apenas aquilo que eu preciso carregar comigo, e muitas vezes quem eu carrego comigo é você, é o outro. Eu preciso carregar comigo, onde quer que eu esteja. Eu vou levar alguém no meu sentimento, para que nos arrastemos juntos para os mesmos objetivos. Este é o motivo dos relacionamentos que nos enriquecem, que nos fortalecem,
É ali que nós vamos aprender a ceder, a perdoar, a compreender, a tolerar, a compartilhar, a trocar, a fazer mudanças íntimas profundas para que essa convivência seja o mais saudável possível. Então, esta é a justiça das aflições, é justo, é meritório. Houve uma necessidade de passarmos, porque nós consentimos que já estávamos preparados. Mas em algum momento nós podemos fraquejar, isso assim com a gente, não é? Nós nos fragilizamos. E é no momento da fragilidade que nós precisamos daqueles que nos são próximos, dos amigos, dos familiares. E esse ato de humildade, de pedir ajuda diante das nossas fraquezas, que são inúmeras, hão de nos fortalecer. Então, nós temos usado nos nossos evangelhos bastante um termo que ele se ajusta ao evangelho inteiro como um todo. É o esquecimento de si mesmo. Porque a paz é íntima, individual, mas a felicidade é coletiva. Ninguém vai ao Pai sozinho. Nós teremos que ter construído sentimentos com muitos, porque essa será a nossa obra. É o caminho do ajuste com as leis, que é a justiça das aflições. Então, nós queremos ir desenvolvendo progressivamente aos domingos o capítulo 5 do Evangelho, para nós compreendermos as nossas aflições. Tem tanta coisa que nos faz sofrer que são desnecessárias, que nem eram para nós. E outras tantas questões que nem são para sofrer tanto assim. Mas a nossa fragilidade, que é isso que nós faremos juntos, né, aos domingos, fortalecer-nos nas áreas vulneráveis, fortalecer-nos com a fé, com o trabalho, com a convivência, com os relacionamentos. E aí nós vamos dizer, nossa, esse fardo que eu pensava ser tão pesado, ele é plenamente suportável e eu só tenho que agradecer que Deus, através de leis benditas, me conduziu a estar nessa experiência. Que maravilha podermos, nas primeiras horas da manhã, refletir na justiça de Deus, de sentirmos que estamos amparados pela lei de justiça, amor e caridade. E sentir que todo o tempo todo, nós estamos envolvidos nisso que certamente garante a nossa felicidade, pacifica-nos o coração. E com isso, nós vamos adentrando nesse Evangelho de Jesus para que essa noção de justiça se instale cada vez mais profundamente no íntimo de nós mesmos. Porque num passado não tão distante, nós confundíamos justiça com poder, justiça com dinheiro, justiça com capacidade de raciocinar, de inteligência. Então,
quem tinha poder podia aplicar a justiça de acordo com o seu próprio entendimento. E assim quem tem dinheiro, quem tem inteligência, etc. Mas Jesus veio renovar isso em nós e dizer outra coisa, completamente diferente disso. Ele veio dizer que para que nós pudéssemos julgar o nosso irmão, nós teríamos que estar sem pecado, sem erro. A condição de julgar alguém é estarmos puros. Olha a discrepância entre uma coisa e outra. Então, quando é que nós vamos estar em condição de apontar para alguém que esse alguém realmente se equivocou? Não é na medida da nossa capacidade de raciocinar e comparar certo e errado. Não é isso. Para que nós possamos aplicar a justiça em alguém, teremos que estar absolutamente puros de coração. Que definitivamente não é o nosso caso. Então, quantas vezes nós, aflitos, bem aflitos, procuramos a justiça humana para requerer que a justiça humana aplique sobre aquele que nos ofendeu, que comprometeu a nossa falsa felicidade, para que a justiça aplique com rigor aquilo que nós desejamos que a pessoa passe, uma vez que ela nos fez sofrer. Mas vamos trocar aquela figura dos homens por Jesus. Se nós pudéssemos trocar e nós falássemos assim: hoje eu vou ter um encontro, não com o juiz X ou Y, mas eu vou ter um encontro com Jesus. E diante de Jesus, dizer para ele: olha, o Senhor que nos ensinou o que é o perdão e perdoou toda a humanidade pelo que fizemos a ti, eu venho pedir para que o Senhor condene tal pessoa. Seria um estado de loucura, não é? Seria dizer que nós não entendemos nada, de coisa alguma. Seria dizer que nós ainda não temos a aderência, nós não aderimos às leis de Deus. Seria dizer isso. Não aderência às leis divinas. Por quê? Porque realmente a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente não ama a Deus se nós queremos mal às criaturas que Ele criou. Então,
mesmo que aquela criatura nos tenha feito algum mal. Porque se ela nos fez algum mal, é porque ela ainda está nesta condição. Mas eu não preciso estar ali. Então, essa questão da justiça, ela é exatamente a medida, o conceito que nós temos de justiça e como nós queremos aplicar a justiça, é exatamente a medida que nós estamos do processo evolutivo vivido por nós. Daí a importância de nós ampliarmos ao infinito realmente essa aderência. Porque se alguém errou comigo, eu estou falando só de mim, se alguém errou comigo, euzinha, não tenho condição nenhuma de julgar. Eu não tenho. Porque eu ainda não consigo resolver de todo as pendências que eu trago dentro de mim dos erros perpetrados contra mim mesmo e contra os outros. Porque as circunstâncias cometidas no meu passado, que a misericórdia de Deus só vai trazer para eu viver daqui 30 reencarnações, porque se trouxer nessa eu sucumbo. Eu não tenho condição. Tanto é que quando a gente chega no mundo espiritual, a nossa memória não abre, porque se abrisse nós nos destrambelharíamos. A gente só lembra da última reencarnação quando muito permitido da penúltima, para fazer algum entendimento. Então, se eu me encontro nessa situação, quer dizer, eu ainda vou ter que aguardar eu melhorar muito e muitíssimo para começar a reparar coisas que existem registrados na minha memória que eu não tenho condição nem equilíbrio de acessar, sem me destrambelhar. Isso é tão verdade que quando nós estamos na Terra, quando nós estamos vivendo e fazemos escolhas que não são aquelas próprias do planejamento reencarnatório e nós nos desviamos do caminho a seguir, muitas vezes nós abrimos brechas na memória e a memória começa a vazar coisas que a gente não tem equilíbrio para entrar em contato. E aí a gente se perde de vez naquela existência. Então, se eu me encontro nessa situação e alguém fez para mim um mal que eu julgo não merecer, porque eu isso, aquilo, essa é uma interpretação 100% equivocada. Ela é equivocada, porque eu não tenho condições de avaliar se eu, entre milhões de aspas, mereço ou não isso. Por quê? Não está claro para mim, eu não tenho acesso a situações vividas que podem significar para mim, sim, essa situação dolorosa é um ajuste que eu estou passando porque necessito passar. Porque a questão do merecimento, porque é justiça das aflições, nós temos que compreender profundamente. Às vezes, a gente vê um casal
que quando a gente olha, fala, nossa, quantos valores tem esse casal? Olha que beleza, que maravilha. Aí quando nós olhamos para os filhos, fala assim, meu Deus, essas pessoas não mereciam esse filho, não mereciam. E esse filho não merecia esses pais. Mas acontece que na contabilidade divina, acima de interesses e de merecimentos, tem a necessidade. Então, aquele filho destrambelhado tem a necessidade de passar por algum tempo num lar ajustado para receber exemplos fortes, que podem não funcionar, entre aspas, naquela existência, mas vai ficar gravado, e assim que ele tiver em melhores condições, aquilo vai brotar dentro dele como uma água pura. Então, pensar que alguma coisa que nos acontece nós não merecemos, ou não é a nossa necessidade evolutiva, é desconectar completamente desse aspecto divino chamado lei. Porque, de novo, como nós começamos a fala, para nós, lei funciona na base do poder, da inteligência, do dinheiro, das influências. Mas não é assim. Porque a lei divina é misericordiosa. E às vezes e quase sempre a misericórdia tem um aspecto de dor. Tem um aspecto. E nós precisamos resistir às dores morais. Nós precisamos criar resistência. Por quê? Na fase animal, irracional, que nós já estivemos, ali nós criamos resistência para as dores físicas. Todas as mulheres sabem o que é a dor de um parto, não é? Mas aonde se criou a resistência para a dor de um parto? Em outros reinos. Porque se o espírito experimentasse pela primeira vez a dor do parto na condição humana, ele não suportaria. Nós fomos criando resistências para as dores físicas. E hoje nós quebramos um braço com fratura exposta e suportamos aquela dor. Não entramos em convulsão. Não morremos porque houve aquela fratura, embora a dor seja lancinante. Mas por quê? Porque nós já passamos por isso anteriormente e hoje a gente sabe que uma fratura exposta, devidamente socorrida, não mata ninguém, embora a dor seja muito grande. E hoje nós somos espíritos absolutamente necessitados de passar pelas dores morais para nos tornarmos resistentes a elas e não sucumbir através do ódio, da intemperança. Então, esse entendimento, ele é muito valoroso. Por isso que Jesus disse, atira a primeira pedra. Quando ele falou, atira a primeira pedra, ele não estava falando apenas daquela mulher que estava ali numa condição X. É assim, julga
se você for puro. Porque se você julgar e não for puro, você está se comprometendo. E muito. E muito. Então tudo isso é motivo de profunda reflexão para nós. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, em nossos corações, nesta manhã gloriosa que nos reunimos em Seu nome, para aprendermos e aprendermos as Tuas lições de vida eterna, Senhor, a fim de que possamos, sabendo um pouco mais, servir melhor. Que não sejamos nós a criticar, a apontar as dificuldades alheias, nos distanciando de nós mesmos, sem verificar o quanto ainda nos falta para caminhar a ponto de nos tornarmos espíritos ditosos. Queremos Te agradecer por tudo o que a vida nos tem ofertado, por aqueles espíritos que nos levaram à situação que vivemos hoje, que nos dão a oportunidade de nos tornar espíritos mais fortes, mais conscientes, mais dispostos ao bem e à verdade. Ilumina, Senhor, aqueles que se perderam no caminho, que ainda não sabem o que estamos aprendendo, para que eles também despertem, como estamos despertando. Mil vezes obrigado, Jesus, pelas dificuldades do caminho, que sempre nos aprontam para tarefas maiores. Mil vezes obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos ofereceu, para que nós pudéssemos aprender a nos amar. Obrigado, Senhor, por esta doutrina de luz que clareia os nossos passos e nos aponta o caminho para chegar a Deus nosso Pai através de Ti, da vivência destas leis que o Senhor nos trouxe e os vivenciou com todo amor. E assim, Senhor, nós Te rogamos que o Senhor nos ampare, agora e sempre. Que assim seja.